Olá! Nesse vídeo nós vamos realizar o cadastro individual de um usuário no sistema. Esse cadastro é realizado dentro do módulo SysAB. No menu principal, nós vamos até Cadastro e vamos clicar em Cadastro Individual. Esse cadastro é diferente do cadastro de usuário da saúde que nós temos em outra aba. No cadastro de usuário da saúde, nós vamos lançar os dados pessoais da pessoa física e registrá-la dentro do sistema. No cadastro individual, é um cadastro de acompanhamento para a situação daquela pessoa. Então, nós vamos até cadastro individual e nós vamos pesquisar primeiro para saber se a pessoa já não está cadastrada. Então, nós podemos cadastrar com ou sem período, podemos estender esse período também, mas neste caso eu vou usar esta data inicial, essa final, e vou pesquisar por esse usuário. Eu posso também refinar a busca com o profissional, mas nesse caso não há nenhum registro dessa pessoa no cadastro individual. Nós vamos também até o cadastro de usuário da saúde para saber se ela se encontra aqui. E pesquisando, nós vemos que é esta pessoa com este CNS e a data de nascimento. Ou seja, nós verificamos que essa pessoa já existe no sistema. Então, agora nós podemos ir até o cadastro individual dela. Mais uma vez, nós pesquisamos, não há nenhum registro dela nesse cadastro. Então, nós vamos fazer um novo registro, clicando no ícone de adicionar. O profissional responsável que está realizando o registro, o agente de saúde, é a Guilhermina Teste. A unidade de referência dela é esta. A data de atendimento já é preenchida automaticamente pelo sistema. Nós vamos agora começar a preencher os campos. Então, lembrando que todos os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório. Mas ainda assim, quanto mais campos nós pudermos preencher, ainda que não sejam obrigatórios, mais completo vai ser o registro dessa visita. Então, se a pessoa não recusou o cadastro individual, nós estamos fazendo esse cadastro no turno da manhã e o local de atendimento foi em domicílio. Nós vamos agora fazer o cadastro da dona Ana Maria Teste. Aqui nós temos o campo que diz se ela é ou não responsável pelo núcleo familiar dela. Nesse caso, ela é sim a responsável familiar. Note que clicando em sim, o campo de responsável e de grau de parentesco ficam inacessíveis. Isso porque, caso ela não fosse a responsável familiar, seria obrigatório nós preenchermos com o responsável e qual o grau de parentesco entre eles. Mas, nesse caso, Ana Maria é a primeira da família dela que está sendo cadastrada e ela é sim a responsável familiar. Ela não saiu do cadastro, então também ficam inacessíveis esses campos. Descendo um pouco a nossa tela, nós vamos preencher o restante dos dados. É uma escuta inicial e note aqui que o campo se ela informou a orientação sexual é um campo obrigatório. O que é obrigatório dizer é se ela informou ou não. Não é obrigatório preencher com a orientação sexual do indivíduo. Nesse caso, sim, ela informou a orientação sexual dela e nós vamos preencher. Caso ela não informe, não tenha interesse ou desejo de manifestar essa informação sobre ela, nós vamos colocar que não, ela não informou a sua orientação sexual.
O mesmo acontece com identidade de gênero. O que é obrigatório para a gente de saúde preencher é se a pessoa informou ou não a sua identidade de gênero, não a identidade de gênero do indivíduo. Mais uma vez, se a pessoa informou, nós marcamos sim, e esse campo está habilitado para seleção. Caso ela não tenha informado, nós vamos marcar não. E se ela informou a situação conjugal, mesma situação, é obrigatório marcar se informou ou não, não a situação conjugal em si. Mais uma vez, nesse caso, ela informou a situação conjugal. Marcando sim para esse campo, fica habilitado esse campo abaixo, que determina a situação conjugal informada. No caso, esta pessoa é casada. E aqui há um campo para o nome do cônjuge que não é obrigatório, mas nós vamos colocar aqui o nome da pessoa com a qual ela é casada. Continuando, se ela frequenta algum tipo de escola ou creche, nós vamos colocar aqui que ela não frequenta, mas se nós colocássemos que ela frequenta, nós poderíamos também marcar qual. E aqui nós vamos selecionar o grau de instrução. Não, esta pessoa tem o ensino fundamental completo. Marcando fundamental completo. Aqui, caso nós marquemos que essa pessoa é beneficiária, vão ser abertos estes campos específicos para BPC e Bolsa Família. Neste caso, essa pessoa não é beneficiária. Se ela frequenta algum cuidador tradicional, se ela participa de algum grupo comunitário, se ela é membro de povo ou comunidade tradicional, e também se ela possui um plano de saúde. Quando nós preenchermos algum desses campos com sim, é importante que nós marquemos nesses campos adicionais quais são esses campos. Por exemplo, se ela é membro de um povo ou comunidade tradicional, de qual comunidade ela faz parte? Mas nesse caso, todos os campos aqui nós vamos deixar marcados com não, incluindo esse último, se ela possui plano de saúde. Então, nós vamos descer um pouco mais a nossa tela e continuar. Se essa pessoa está gestante, não é o caso, qual seria a maternidade de acompanhamento e qual a data do último ciclo menstrual dela. Isso, se nós marcarmos no campo sim, automaticamente esse campo de preenchimento é liberado. Nós vamos marcar não e ele fica inacessível. Aqui, se os exames correspondentes a essa pessoa estão em dia. No caso de ser uma pessoa que já está cadastrada no sistema, ela tem o seu sexo já definido. No caso, aqui se trata de uma pessoa que foi cadastrada como mulher. Então, os exames relacionados à saúde da mulher estão disponibilizados. Se fosse o caso de um homem, estaria disponibilizado o exame de PSA e o exame de toque, e a mamografia e o preventivo estariam inacessíveis. Como é uma mulher, aqui nós temos o campo de mamografia e de preventivo. Os dois estão em dia. Aqui do lado, nós temos os campos para preenchimento da última data de mamografia e da última data de preventivo. É uma realidade que nem todas as mulheres mantêm esses dois exames em dia por diversos motivos diferentes. E quando mantém, não tem uma data exata, não lembram, não tem um registro correto de quando foi esse último exame. Mas sempre que possível, marcar essa data o mais real possível. Por exemplo, se essa pessoa lembra que fez um pouco depois do Réveillon, mas não tem a data correta, nós podemos marcar o mês de janeiro.
mas sempre que essa pessoa tiver os exames em mãos, é importante colocar a data correta. Nesse caso, ela está com os dois exames em dia e eles foram realizados em janeiro deste ano. Vou colocar 2 de janeiro e a última data de preventivo também vamos colocar 2 de janeiro. Nós temos aqui o campo em relação ao peso, como essa pessoa se considera abaixo, acima do peso ou com um peso adequado. Essa pessoa se considera com peso adequado. Então, seguindo um pouco mais abaixo, passamos para a situação trabalhista dessa pessoa. Então, essa pessoa encontra-se como empregador, com salário sem carteira, com salário com carteira, é autônomo da Previdência ou sem Previdência. Nós temos outras opções também, se é aposentado, pensionista, desempregado, não trabalha, servidor público. Neste caso, essa pessoa é assalariada sem carteira de trabalho. Aqui, se ela esteve internada nos últimos 12 meses, não, essa pessoa passou por algumas internações, mas num período há mais tempo, não foi nos últimos 12 meses. Nós temos aqui se ela usa plantas medicinais. Sim, ela faz uso de chás, de ervas. E se ela faz o uso de outras práticas integrativas ou complementares. No caso, essa pessoa não utiliza. Aqui, a renda mensal aproximada dessa pessoa, que é de R$ 800 mensais. Esse campo de motivo e qual são referentes a esses preenchimentos laterais. Se ela esteve internada nos últimos 12 meses, qual seria o motivo? E se ela usa plantas medicinais ou práticas integrativas, quais? Mas nem todos os campos são de preenchimento obrigatório. Aqui no caso, ela não usa nenhuma outra prática integrativa. Passando para o outro campo de preenchimento, tá? Essa pessoa é brasileira. Se nós marcássemos que ela é estrangeira, por exemplo, ficaria habilitado qual o campo do país de nascimento, mas não se aplica. O município de nascimento, ela nasceu em Brasília, Distrito Federal. Como Brasília é o Distrito Federal, o estado de nascimento fica desabilitado. Se nós colocássemos, por exemplo, Belo Horizonte, Minas Gerais, esse campo poderia estar habilitado se já não estivesse marcado como Minas Gerais aqui. Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós vamos preencher aqui com Brasília, Distrito Federal. O CEP do local de nascimento. E vamos seguir. No caso, se ela é criança, quem cuida? Não se aplica, é uma pessoa adulta que não sofre de nenhuma deficiência. E agora nós vamos até as condições apresentadas. É claro que nem sempre uma pessoa diabética sabe que é diabética ou tem algum laudo a respeito, por exemplo. Então, essas condições são para aquelas autodeclaradas. Por exemplo, a pessoa pode fazer uso de fumo, mas não se declarar fumante. A mesma coisa acontece com a dependência de álcool. Ela pode fazer uso de álcool, mas pode declarar que não. Então, nesse caso, nós vamos preencher conforme as informações disponibilizadas pela pessoa.
Nesse caso, essa pessoa sofre de hipertensão. Seguindo aqui, ela tem outros problemas de saúde. Nesse caso, há campo para mais 3 preenchimentos, caso eles não estejam listados na tabela acima. Aqui, se ela sofre de alguma doença cardíaca específica, como insuficiência, alguma doença respiratória, e aqui estão listados asma e efizema, que são mais comuns, e doenças renais, como alguma insuficiência, por exemplo. Nesse caso, essa pessoa não sofre nem de doenças cardíacas, nem respiratórias, nem renais. Então, seguindo, se essa pessoa se encontra em situação de rua, no caso, não. Como nós já marcamos ali em cima que ela não recebe benefício, já vem marcado também que não. Mas, se nós marcarmos aqui que ela está sim em situação de rua, são abertos esses outros campos que são associados ao acompanhamento social feito às pessoas que se encontram nessa situação, em que seria possível marcar algum outro tipo de benefício, se ela recebe algum tipo de acompanhamento, se ela tem contato com os familiares, quantas refeições essa pessoa recebe por dia, há quanto tempo ela se encontra nessa situação de rua, se ela possui alguma referência de instituição ou de grupo familiar. Nesse caso, a pessoa que nós estamos cadastrando não se encontra em situação de rua. Então, seguindo nosso registro, nós vamos salvar. Neste caso, está pedindo o número de telefone do usuário da saúde. Sempre que algum campo não for marcado corretamente, houver algum erro, ou se simplesmente ele foi desmarcado por um erro de digitação, quando nós formos salvar, o sistema sempre vai avisar o que é necessário complementar. Nesse caso, nós vamos fechar e vamos até o número de telefone da pessoa. Se nós repararmos aqui, não há um campo de preenchimento para contato, ok? Nós temos aqui as questões de saúde, questões sociais, se é beneficiário do sistema, mas nós não temos nessa tela o campo de telefone. Então, nós vamos até o cadastro individual dessa pessoa, no usuário de saúde, nós vamos pesquisar por ela, vamos até o cadastro dela e vamos verificar o contato. E só quando nós abrimos, está aqui em dados pessoais, nós vamos até a aba de dados de contato. E nós vamos preencher com os telefones. No caso, o telefone fixo dela, o telefone celular, e caso ela tenha e-mail, e vamos salvar. Uma vez salvo, nós vamos voltar até o cadastro individual e vamos refazer o nosso cadastro. Então, repetindo mais uma vez o cadastro, para nós termos certeza de como realizar esse preenchimento. Então, acompanhando,
parte pessoal, a parte de escuta inicial, a parte do acompanhamento de saúde, e aqui já ficou salvo também a data dos últimos exames, a situação trabalhista, a origem, as condições de saúde, e vamos mais uma vez até o botão salvar. E mais uma vez, ele informa qual foi o campo que ficou sem preenchimento ou com preenchimento incorreto. Nesse caso, não está sendo informada o grau de instrução da pessoa. Então, nós vamos subir até o campo grau de instrução, em que a pessoa tem ensino fundamental completo. Essa tela de preenchimento tem muitos campos. Não é um problema que durante o preenchimento se esqueça ou se preencha de forma incorreta, porque o sistema sempre vai alertar qual campo precisa ser preenchido. Então, nós vamos salvar mais uma vez e o registro foi salvo com sucesso. Nós vamos fechar e para consultar esse registro, nós vamos apertar cancela. Cancela não cancela nenhum dado que foi lançado. Ele só cancela alguma alteração a ser feita e volta para a tela anterior. Então agora nós vamos pesquisar novamente pela Ana Maria Teste, como nós fizemos no início. E aqui está registrado o cadastro dela. Caso seja necessário alguma alteração, como por exemplo condições de saúde, ou se ela está com os exames em dia, ou ainda se ela continuou os estudos e o grau de instrução dela se modificou, nós podemos clicar e temos aqui o registro dela. Note que aqueles dados não mudam, como por exemplo o nome dela e a data em que o primeiro atendimento foi realizado, são inacessíveis. O que vai poder ser modificado é o profissional que a acompanha, a orientação sexual, se ela frequenta algum cuidador tradicional e aqueles outros campos. Para fazer um novo registro, nós podemos ir até a parte de baixo da tela e clicar em novo. Ou nós podemos cancelar, voltar àquela tela inicial e clicar em novo.